aí, mas a gente apresenta aqui de novo. Hoje é o Dia Mundial da Família, dia 15 de maio, e nós estamos aqui com muita alegria na FAAMA promovendo essa live especial sobre famílias. Nós temos trabalhado aqui na FAAMA com essa área, temos uma pós-graduação voltada para essa área. Então, nós planejamos para esse dia, esse evento, para ajudar você que trabalha na área de família, você que está querendo buscar coisas melhores para a sua família, não é? Querendo aprender mais, querendo ajudar, e você que de repente é um pastor, atende as famílias aí da tua igreja, ou esposa do pastor, tem apoiado isso, trabalha nos campos. Para nós é uma alegria receber todos vocês que estão participando aí conosco, né? Nesse programa especial. Aqueles que estão entrando aqui via Zoom, lembre de tomar o cuidadinho de colocar aí o áudio no mutado, para a gente não ter nenhuma interferência aqui, tá bom? Vamos cuidando aqui. E nós temos aqui convidados muito especiais para participar conosco. Temos aqui o professor Joel, que está lá no Rio Grande do Sul, do Instituto das Famílias Funcionais. O professor Joel tem mestrado na área de aconselhamento familiar, de terapia familiar, tem atendido por muitos anos pessoas, famílias, auxiliado, e também ele tem trabalhado na formação de terapeutas familiares por muitos anos. Professor Joel, seu alô aí para o nosso pessoal. Uma boa noite a todos, diretamente aqui dos Pampas Gaúchos, no sul do Brasil. Muito bom. Estávamos falando aqui que a gente tem, a FAAMA está sem fronteiras, né? FAAMA no norte, convidados do sul, convidados de outros lugares, e assim nós estamos avançando. E temos aqui o professor Braguinha. O professor Braguinha estava dizendo aqui, é uma lenda viva, mais conhecido. Eu tinha dito, Braga, que você é mais conhecido de nota de R$1, mas a nota de R$1 saiu de circulação, tá fácil bater ela. Você já está mais conhecido que as outras, né? E o professor Braguinha tem uma história bonita de serviço à igreja, apoiou muitos anos a igreja em diferentes áreas, trabalhou com jovens, trabalhou em grandes igrejas do Brasil, trabalhou na área educacional, estudou nessa área, e tem estado também agora já aposentado, mas contribuindo em outros grandes projetos, trabalha em uma faculdade em São Paulo, em mais 3 editoras, e está trabalhando aqui conosco nesse programa de família. Professor Braguinha, uma honra ter você com a gente, o seu alô aí para o pessoal. Com muita alegria, meu amigo professor Desson, boa noite para você que assiste a gente. Com alegria a gente vai poder, nesse momento, trocar ideias sobre família e as possibilidades que a gente tem com as famílias nesse século XXI. Uma alegria estar com vocês. Muito bom. Nós vamos ter esse bate-papo entre o professor Joel e o professor Braguinha, mediado pela professora Claudilene. Ela vai daqui a pouco assumir aqui o comando desse bate-papo, mas antes de passar para a professora Claudilene, a gente ouvir aqui esse debate tão importante do professor Braguinha e do professor Joel, quero convidar você, como de costume aqui na nossa instituição, para uma palavra de oração, e nós vamos então iniciar aqui as nossas atividades nesse programa dessa noite. Cada um de vocês que estão entrando aqui com a gente, ou quem sabe, você que agora pode estar assistindo já gravada, vai ficar aqui no nosso canal do YouTube, né? Então, nós estamos muito felizes também, você que de repente não conseguiu assistir ao vivo, mas está assistindo o programa depois, nós esperamos que seja uma grande bênção para a sua família. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para falar dessa instituição que o Senhor criou, as famílias. Nesse Dia Mundial da Família, nós queremos pedir a sua bênção sobre todas as famílias que estão aqui conosco acompanhando este programa. Abençoe, cuide, lidere, para que a sua bênção esteja sobre eles. Nós temos aqui, ó Deus, 2 pessoas a quem o Senhor concedeu dons muito especiais de apoiar famílias, professor Braguinha, professor Joel. Que o Senhor esteja com eles agora nesse bate-papo, que possa ser uma bênção para aqueles que estão acompanhando conosco, que sejam todos engrandecidos, enriquecidos, e que as famílias sejam abençoadas através deste bate-papo, dessas pessoas tão especiais que estão conosco. Nos abençoe em cada um dos momentos dessa reunião. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Professora Claudilene, entrego aqui para você, então, a mediação e, mais uma vez, agradeço ao professor Joel, ao professor Braguinha, pela presença de vocês aqui conosco. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui num dia tão especial, né? Dia Internacional da Família. Coisa linda, muito bonito isso. A gente separar justamente essa data para podermos ter esse bate-papo gostoso que a gente vai ter a partir de agora, então, trazendo informações, conhecimento, enfim, conversando
sobre o prazer que é estar com as famílias, trabalhar com as famílias, ajudar as famílias como terapeutas que somos. Então, muito obrigada pelo convite para poder estar aqui com vocês hoje. Um grande prazer para mim. Professor Braga, eu quero conversar com você porque eu estou vendo aqui as pessoas entrando na live. Nós temos aqui alguns ex-alunos do Instituto Famílias Funcionais e temos algumas pessoas que não conhecem a FAAMA. Assim como eu acredito que algumas pessoas estarão nos vendo no YouTube e nos assistirão depois, que de repente possam estar aqui no Rio Grande do Sul e não conhecer a FAAMA. Poderia explicar para nós o que é a FAAMA, que cursos vocês têm, por que a FAAMA agora está junto conosco? Explica para nós, por favor. Com alegria, Claudilene. Então, amigos, a FAAMA é uma instituição que tem sido uma bênção, não somente para o norte do Brasil. A FAAMA está localizada a poucos quilômetros de Belém do Pará. Eu tenho ido diversas vezes à FAAMA nesses projetos que mantemos juntos e dado aula e tudo. É uma instituição, olha, que você chegar na FAAMA dá um gosto imenso. Eu estou com uma amiga hoje aqui, que ela, a professora Cristina Tavares, ela passou uma semana agora na FAAMA dando aulas lá, e ela voltou encantada, né? E essa é uma coisa que acontece, todo mundo que estuda com a FAAMA, seja à distância, seja presencialmente, é um lugar encantador, é um lugar assim muito estruturado, é um lugar onde a educação pulsa de uma forma muito, muito especial. Então, uma equipe muito competente, a direção acadêmica com o professor Desso, meu grande amigo, e é uma bênção ver uma instituição que tem dado certo assim. E essa parceria que o Instituto Famílias Funcionais tem com a FAAMA não é uma parceria à toa. A gente tem uma parceria com uma instituição que é séria, que se preocupa com a família e com o encaminhamento dessa moçada para, né, questões estruturais da vida. Então, a FAAMA é um bom lugar, um excelente lugar. Maravilha. Então, a gente já começa entendendo que a FAAMA tem, sim, toda a estrutura para acompanhar o curso, né, de formação de terapeutas, e isso é ótimo. A gente vai falando sobre isso durante o nosso bate-papo, tá? Quero começar com a nossa primeira pergunta dentro do nosso contexto, porque a gente se propôs a falar hoje sobre os desafios e as possibilidades da família do século XXI, né? E eu fiquei analisando, assim, essa nossa família do século XXI, que já tem tantos desafios, agora está vivendo a época pós-pandêmica. Acho que já posso dizer pós-pandemia, né? Mas, enfim, nós como terapeutas vivenciamos a pandemia, vimos que os desafios, eles se multiplicaram, e agora, nesse período pós-pandemia, eu gostaria vou lançar para os dois professores, então, que vocês pudessem começar colocando para nós, assim, quais são os principais desafios que as famílias estão enfrentando ultimamente, na visão de vocês. Professor Joel? Ok. Então, como você falou na pandemia, né? O grande desafio da família é ser funcional, né? A gente fala muito em famílias funcionais, casamentos funcionais, né? E nós não temos aquele conceito que eu acho que não existe, né? De família perfeita, que não tem nenhum problema, casais perfeitos, que não têm desafios. Então, as famílias funcionais, elas têm o grande desafio, aliás, todas as famílias têm o grande desafio de funcionar, cada uma a seu modo, a sua maneira. Durante a pandemia, Claudilene, as famílias tiveram que ficar confinadas. E muitas famílias acabaram se conhecendo, né? Porque na correria da vida, do dia a dia, um vai para lá, outro vem para cá, muitas vezes a família, o ambiente da família, ele tem apenas sido um hotel, onde as pessoas... Hotel, restaurante, né? Lavanderia... Mas ser família vai muito além do que dividir o mesmo teto, né? O mesmo espaço. Então, eu vejo que as famílias foram testadas, né? Algumas se desfizeram, casais, muitos se desfizeram no período da pandemia, mas alguns se encontraram, né? Eu estou acompanhando um casal
que eles falaram para mim assim que eles tinham um casamento disfuncional e na pandemia eles tiveram que ficar juntos e eles tiveram que fazer esse casamento se tornar funcional, né? Então, e hoje, pós-pandemia, muitas pessoas, muitos trabalhadores estão ainda e vão permanecer trabalhando home office, de casa, né? E aí tem muitos desafios para equacionar e fazer toda essa família funcionar. Então, eu vejo dessa forma a família no pós-pandemia, né? Sim, professor Braga, qual a sua visão dos desafios da família ultimamente? Eu fiquei pensando aqui nessa Sim, questão, Claudilene, toda essa dinâmica que o Joel coloca aí, muito, muito verdadeira, muito pertinente. Eu acho que tudo isso a gente poderia resumir em dois aspectos que vejo como muito, muito desafiadores para a família nesse contexto de hoje. Acho que o primeiro desafio que eu coloco é o desafio da desconexão. uhum, É um tanto paradoxal que, vivendo em um mundo tão conectado, as pessoas estão desconectadas dentro de casa. Então, acho que um desafio hoje é isso, a desconexão. As pessoas vivendo debaixo de um mesmo teto e desconectadas, conectadas com o mundo inteiro e desconectadas, né, nessa relação de maior proximidade. Então, eu vejo esse como o primeiro desafio das famílias na atualidade. E eu colocaria uma segunda questão aí, que é um tema que me apaixona muito, que é o tema do sentido de vida. Eu acho que outro desafio para as famílias, e que tem muito que ver com a solução para essa desconexão, que é a perda de sentido, né? Então, as famílias que têm ausência de um sentido, né, de uma razão, né, de bom, como é que a gente estrutura, o que que a gente quer do futuro. Então, veja, acho que desconexão e perda de sentido são desafios gigantescos e as propostas de uma formação em terapia familiar, as propostas visam exatamente, né, confrontar com essas realidades. Então, quando a gente promove a conexão familiar para tornar essa família funcional, como dizia meu amigo professor Joel, aí você tem o segundo movimento acontecendo, que é a família encontrar um sentido para viver, um sentido para estar junto. Aí eu acho que essa roda pode girar e, enquanto terapeutas, e nós convidamos as pessoas a buscarem isso, tem tantas pessoas que podem se tornar ferramentas preciosas, né? Pessoas preciosas, ajudando essas famílias a se tornarem famílias funcionais. jamais. Pois é, Joel, o professor Braga já colocou essa questão assim, ó, que o terapeuta, ele pode fazer toda a diferença. Então, daí eu pergunto para você complementar isso. Quais são as possibilidades que a gente enxerga em relação a essas famílias que estão vivendo essas situações assim, disfuncionais? Uhum. Olha só, o grande desafio de um terapeuta numa família que está disfuncional, e eu falo está, né, porque mesmo as famílias que funcionam, muitas vezes elas se deparam com problemas que acaba congelando, acaba fazendo com que essa família fique imobilizada frente a um desafio, um problema, e uma mudança, às vezes até numa mudança do ciclo vital da família, a chegada de um novo membro, né, um luto, uma coisa, a família poderá ter dificuldades. Então, o grande papel do terapeuta seria refuncionalizar as famílias, né, e os casais. Então, a gente trazer essas... Eu sempre falo assim, ó, eu trago uma aplicação. A família, o casal, eles precisam estar andando na pista, não pode parar no acostamento ou viajar no acostamento, né? E tem famílias que param e não conseguem seguir avante, né? Então, naquele momento, elas são disfuncionais. Existem famílias que têm desafios muito grandes,
né? Tanto é que muitas vezes ela acaba se tornando uma família uniparental, porque um dos pais, né, ou cônjuges, né, ele vai embora da família. Então, eu penso que o grande desafio é fazer uma profunda reflexão, cada um, sobre a sua família. E eu sempre digo o seguinte, muitas vezes nós eu trabalho muito com casais, né? A gente pega um casal que está às portas do divórcio. E eu pergunto para eles o seguinte, vocês sabem o que aconteceu com vocês? Hoje ainda eu falei. Tanto para tentar se recasar novamente dentro de um contrato diferente, ou para se separar, o indivíduo precisa de entender o que realmente aconteceu, né? E aí, isso não é tarefa fácil, porque às vezes as pessoas ficam falando apenas de situações e de fatos, né? Mas por trás de situações e fatos, muitas vezes que desencadeia tanto a família quanto um casal, e que eles estabilizem, não conseguem andar e muitas vezes até desfazem o casamento, existem questões mais profundas do que se pensa, né? Mais profundas do que se pensa. Às vezes as pessoas dão o crédito a um conflito ou uma dificuldade que apareceu. Não, é por isso que a gente está se separando ou por isso que a nossa família está, né, se dividindo. Mas não é. São questões bem profundas e que, através de uma análise na terapia de família, de casal, né, e mesmo trabalhando com indivíduos, a gente vai tentar buscar respostas para tudo isso. Ok. Professor Braga, concorda com o Joel que o terapeuta, você é terapeuta também, concorda com o Joel que o terapeuta ele tem essa função, ele pode levar a esse casal a refuncionalizar? Foi esse termo que tu usaste, Joel? Isso, refuncionalizar. Acho que mais do que concordar é o que a gente tem vivido, né? Joel e eu fizemos a formação praticamente juntos lá no início dos anos 2000 e desde então a gente tem visto, né, coisas tremendas acontecerem no seio de famílias e indivíduos que mergulham num processo terapêutico e promovem uma verdadeira revolução positiva na vida, né? Isso é uma coisa extraordinária, porque a abordagem sistêmica, ela é uma abordagem muito consistente para fazer isso acontecer, né? E o nome que carrega o nosso instituto, né, Famílias Funcionais, esse é o referencial que nós buscamos e que acreditamos assim muito fortemente nisso, nas possibilidades de uma família, mesmo estando disfuncional, tornar-se funcional. E aquilo que o Joel vem fazendo há muito tempo, e eu, né, depois que aposentei, engatei com ele nesse projeto de a gente formar novos terapeutas, esse tem sido um projeto fantástico. A gente tem pessoas aí no curso que nós, né, terminamos agora, a formação de 2 anos. Nossa, que coisa fantástica você pegar um indivíduo que tem vontade de ajudar famílias, de trabalhar famílias, e você entrar num processo que, Claudilene, é o que a gente tem dito, e você sabe, né, é muito mais do que uma pós-graduação, né? É um mergulho na vida, é um mergulho numa estrutura do ser, e nesse mergulho o indivíduo trabalha as suas próprias questões e então vai criando um gosto e aumentando esse gosto por trabalhar com famílias. Tem uma linguagem do Stephen Covey no livro dele fantástico, que é Os 7 Hábitos das Famílias Altamente Eficazes, que o Covey diz que trabalhar com famílias é como nadar correnteza acima, porque a correnteza abaixo todo mundo já conhece, né? Nadar correnteza acima, levando famílias para um ideal de vida melhor, nossa, isso é um negócio que nos apaixona cada vez mais. Então é muito legal fazer isso. Pois é, ouvir o professor Braga falando com essa animação me fez lembrar a minha própria formação. Olha só onde eu fui lá atrás, lá no início dos anos 2000 também.
Gente, eu estou vendo as carinhas dos nossos alunos e ex-alunos aqui, e vocês conseguem compartilhar comigo isso, né? E com os professores também. Esse sentimento maravilhoso que a gente sente de poder entrar na própria vida, na própria história, na história da nossa família, de poder compreender as nossas próprias questões e ter cada vez mais vontade de ajudar as famílias que estão à nossa espera, né? Professor Joel, então pensando na pós-graduação, o professor Braga já deixou aqui uma animação para nós, né? Como é que você vê que a pós-graduação ela pode realmente preparar a pessoa profissionalmente, a pessoa vai conseguir se tornar um bom terapeuta de família, vai conseguir ter uma boa compreensão, vai enxergar um jeito de ajudar? O que é que você pode colocar para nós essa pós-graduação que vai realmente fazer diferença na carreira da pessoa que está intencionando, né, entrar no curso? Sim. Na realidade, o nosso curso ele é complexo, né? E o professor Braga disse que é um desafio, uma viagem, né? Desafiadora, porque quando a gente começa a estudar a abordagem sistêmica, que é a nossa epistemologia básica, né? Começa a refletir em nós mesmos, né? A gente começa a ler, estudar sobre família, sobre a família de origem, sobre a repetição de comportamentos, e uma série de questões que a nossa abordagem proporciona, a gente começa a tentar a entender melhor a nossa própria família e a nossa posição frente à nossa família, né? Muitas vezes a gente nasce já com mandatos, legados da família e a gente não entende muito bem. Esse fim de semana eu estava fazendo um seminário aqui em Novo Hamburgo e eu perguntei, quantos de vocês aqui acham que foram livres para escolher o seu cônjuge? E a grande maioria levantou a mão. E aí eu fui explicando, né, que os anseios inconscientes, eles são muito fortes na busca de um par conjugal. E aí depois eu coloquei, e aí, gente, vocês acham que vocês foram totalmente livres, né? E o que a gente sabe, lendo, pesquisando, estudando, a gente sabe que a gente não é tão livre assim, porque nós vamos em busca, né, de uma série de anseios, né, para também tentar compreender melhor a nossa relação, o nosso interior, né? E o que acontece? E isso é uma faca de dois gumes, né? Eu posso montar uma fantasia, e alguns autores dizem que a gente não se casa com o outro como ele é, de carne e osso. Ele diz que a gente vai se casar com uma fantasia que a gente forma, né, do outro, e aí esse é a grande questão, né? E a gente, diariamente, eu atendendo casais e famílias, eu pergunto isso, né? O que você foi buscar nessa criatura aí que está ao teu lado, né? E aí são coisas maravilhosas. Eu acho o estudo disso extremamente instigante. Lá naquela época, eu e Braga, nós tivemos uma grande mentora, né? E que foi a Marli, e ela trouxe isso para nós, essa grande reflexão, né, sobre as nossas próprias questões. E isso é muito interessante. Então, as pessoas que realmente entram de cabeça na terapia familiar sistêmica, muitas dizem que a vida delas acaba sendo dividida, o antes e o depois de mergulharem na terapia familiar sistêmica. Com certeza, eu fiquei te ouvindo aqui e pensando. De repente a gente tem alguém aqui que não conhece o curso ainda, né? E está pensando em fazer e sonhando, e deve ter achado estranho, talvez, a tua pergunta, assim, se você escolheu de forma livre e espontânea o seu companheiro de vida, né? E eu fiquei rindo porque eu já sei as respostas, mas se você está nos ouvindo e você está sonhando em ser terapeuta, você vai ter essas respostas também, você vai entender os porquês,
E eu vou dizer um pouco mais, isso é apaixonante, viu? A gente se apaixona e a gente se apaixona de um jeito, é como se entrasse no sangue nosso, né? Então, assim, para os dois professores, expliquem para nós quais são, assim, as possibilidades de atuação do profissional que faz a formação em terapia de família. Como é que a gente vai poder trabalhar? Como é que a pessoa vai trabalhar? Como é que ela vai poder atuar? Legal. Eu vou dizer uma coisinha, Claudilene, e então você fala de ser apaixonante fazer isso. De fato, é apaixonante. Eu já fiz diversas formações ao longo da minha vida, fiz pós-graduação em docência do ensino superior, fiz mestrado em outra área, mas nenhum programa de estudos para mim foi. E já fiz cursos de tantos lugares por aí, nenhum programa de estudos foi tão fascinante para a minha estrutura de vida quanto a formação em terapia familiar sistêmica. É de fato porque não mexe com conteúdo apenas acadêmico, mas, como eu dizia, com uma estrutura de vida, né? Estrutura de vida. E é por isso que a gente tem e o momento dessa live aqui é exatamente em provocar, né? Provocar em algumas pessoas um desejo de fazer isso. Nós estamos começando uma nova turma, né? A gente vai falar sobre isso, começando uma nova turma, e estamos tentando trazer gente nova, sangue novo para isso, né? Você sabe, Claudinene, eu ouvia quando a gente esteve lá no Rio Grande do Sul, muitos anos atrás, foi o Congresso de Terapia Familiar Sistêmica Internacional, aconteceu no Brasil, ali no ano 2002, me parece, 2001 ou 2002. Eu participei do congresso, até apresentei trabalho no congresso, e eu lembro que na abertura do congresso, uma fala me chamou muita atenção. Era um professor, né, um terapeuta americano, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: nós, os que trabalhamos com essas questões emocionais e com família, olha só a frase, temos lugar garantido na primeira fila das transformações sociais. Nunca esqueci isso, porque é uma verdade que Fantástico. ela é uma verdade apaixonante, né? É uma verdade que nos toca, né? Nós temos lugar garantido, porque a gente vê hoje aí as realidades da IA, né? Inteligência artificial, a gente vê toda essa dinâmica da inteligência artificial tirando pessoas do mercado, etc. Mas uma alma que toca outra alma, a inteligência artificial não dá conta disso. Talvez leve 600 anos para que ela dê conta disso. Então, vivenciar essa dinâmica de entender a alma do outro, tocar a alma do outro. Quando a gente está numa sessão terapêutica, a gente está tocando a alma dessas pessoas. Nenhuma inteligência artificial dá conta disso. Então, quando nós convidamos você para participar de algo assim, nós de verdade estamos convidando você para um projeto grandioso, de grande envergadura, de grande envergadura. Eu lembro de uma aluna nossa, está terminando o curso agora, assim, com grande relevância. Ela titubeava muito, mas será que eu vou dar conta? E ela foi engatando com aquilo, foi, e hoje está assim num processo lindo, né, de renascimento e de vida, e tocando os seus projetos, né, com terapia familiar. Isso é maravilhoso de ver. Beleza. E a gente fica empolgado, não tem jeito, né? A gente fica empolgado mesmo. Joel, quer acrescentar alguma coisa ainda? As possibilidades para o terapeuta? Exatamente. Veja bem, no pós-pandemia, né, eu estou aqui sentado no meu sofá, do meu consultório, com o meu pé quebrado, escorado num banco, e eu estou atendendo assim, né? Atendendo assim. Hoje, a maior parte dos meus clientes, casais, enfim, famílias que eu atendo, é online. E eu atendo pessoas do Brasil, de várias regiões, do exterior, que é a mesma realidade tua, né, Claudilene, que também é nossa colega, terapeuta, Sim. né? E hoje, com o advento do online,
as pessoas, como elas foram obrigadas a entrar nas conexões durante o período da pandemia, eu acho que dizem alguns que a roda do mundo girou 10 anos para frente, então hoje é essa a realidade. E aí, veja bem, antigamente a pessoa não conhecia muito um terapeuta, um psicólogo, enfim, e tinha que ir lá presencialmente, encontrar. E hoje não. Hoje a pessoa pode fazer todo o seu processo de mudança, processo do self, através da terapia online, né? E essa isso abriu espaço e caminho para a terapia familiar sistêmica mundo afora, mundo afora. E isso é uma maravilha, né? Das pessoas que realmente querem, elas não podem mais dizer, na minha cidade não tem um terapeuta, né? Elas via, né, redes sociais e via internet, nós atendemos pessoas de todo o mundo. E sem dúvida essa é uma grande possibilidade. Professores, a gente volta a falar sobre isso também um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Agora eu quero conversar com a Vanessa. Tem duas alunas que estão aqui, a gente tem outros alunos e alunas, mas eu quero conversar um pouquinho com a Vanessa, depois um pouquinho com a Ângela. E, Vanessa? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade. Vamos conversar um pouquinho sobre essa paixão que é ser terapeuta. É sobre isso que eu quero conversar com você e com a Ângela. Pessoal, eu vou fazer algumas perguntas para a Vanessa e eu vou pedir para os outros ex-alunos que estão aqui conosco que vocês possam responder também isso aqui no chat, tá? Para a gente poder ter outras opiniões, pode ser? Quem está acompanhando no Zoom pode ver o chat de vocês, as respostas, né? Vanessa, sempre tem uma razão que fala mais forte no nosso coração e que nos leva para o mundo da terapia de família. Qual foi essa razão, assim, que para você calou mais forte, né? Falou mais forte, que te trouxe para o mundo da terapia? Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando no YouTube, né? Eu realmente vim para o mundo da terapia, que é um mundo apaixonante, né? E assim, não dá para explicar se você não vivenciar isso. Porque eu sou esposa de pastor e as demandas começavam a vir para mim, como se eu tivesse feito a faculdade, né? Então, as demandas começaram a aparecer e eu disse assim, eu preciso me atualizar sobre isso, eu preciso buscar informações para conseguir ajudar essas famílias, né? Então, assim, o start foi esse, mas mal sabia eu, né, que eu precisava dessa transformação, eu precisava aprender, eu precisava ressignificar muitas coisas, e como o professor Braga falou, e quando ele tentou explicar para mim o que era o curso, ele usou justamente essas palavras. É transformador, né? Foi o que eu fiz, assim, que mudou a minha vida. E, realmente, eu tenho outras pós-graduações, eu sou enfermeira de primeira formação, mas o curso que mais trouxe significado para a minha vida como pessoa, como esposa de pastor, eu sei que tem esposas de pastor assistindo, eu sei que pode ter esposas de ancião, eu sei que pode ter professores, né, que atendem tanta demanda, né, tantas demandas na escola. Gente, é um leque muito grande, mas eu fiz, Claudilene, para atender isso, uma necessidade minha de prestar essa assistência. Entendi. E quando você entrou para o curso, você entendeu assim que o curso ele fez diferença realmente na sua carreira? Porque eu compreendi, você percebeu que realmente seria transformador, estaria além do que você buscou inicialmente, né? Mas realmente fez diferença para você na carreira? Você está atuando como terapeuta? Conta um pouquinho para nós. Claudilene, ressignificou de certa forma que eu virei a minha atividade. Então, hoje, eu já sou terapeuta, atendo como terapeuta,
tenho a enfermagem no coração, me ajuda em muitas coisas, mas o que me completa realmente é a terapia. Inicialmente, e eu acho interessante a gente esclarecer isso aqui, quando eu procurei o curso, eu não pensei nele como uma profissão. Eu não pensei em conseguir ser paga para fazer uma coisa tão maravilhosa, né? E quando eu me deparei com isso, já foi ali durante o curso mesmo, aí não tem como, né? É uma água que você bebe que não tem como ficar só para você. Você tem que passar para outras pessoas, né? Gostei disso que você falou, que você, a princípio, nem tinha se dado conta, né, que teria a questão financeira. Ou seja, é tão bom que você faria de graça. Mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Gente, Eu faria só, realmente, só para crescimento pessoal. E aí eu abro mais esse leque também pensando em questão de esposa de pastor, porque a gente sabe que esposa de pastor muda muito, né? E aí vai para um lugar, vai para o outro, e o consultório virtual você leva para o seu distrito novo, você leva para a União Nova, né? Então, assim, maravilhoso, né? maravilhoso, maravilhoso. É bom demais. Houve algum aspecto para você dentro do curso que você disse, opa, esse foi o mais valioso para mim? Olha, Claudilene, a gente fala muito da questão do self, né? Eu acho que o mais valioso para mim foi a transformação que esse estudo trouxe. Então, assim, eu poder me ver, eu poder olhar primeiro para mim, corrigir as minhas dificuldades, e isso é um processo, né? Eu digo para o Braga, para o Joel, que eles iniciaram a construção de uma nova pessoa, mas o término a gente não vai ter, né? A gente vai ter sempre uma construção. Então, para mim, olhar para mim mesmo, numa era onde nós temos como olhar de diversas formas e a gente não faz isso, foi transformador. A primeira transformação foi a minha, dentro da minha família, através do meu olhar, né? E o sistêmico, que é maravilhoso, tudo vai se encaixando, né? Então, o curso, ele ajudou você a lidar com suas questões familiares próprias, né? Ajudou você a olhar para dentro de você e ele tem contribuído com a sua carreira. É isso que eu estou entendendo nas suas respostas. Exatamente, tem contribuído com a minha carreira. Ele veio para um crescimento pessoal, que virou profissional e, acima de tudo, uma nova visão, né? Enxergar a família de uma outra forma agora. Então, você se torna menos indiferente, né? Você tem mais acolhimento, menos julgador. Tem tudo a ver com Cristo, né? Então, para mim, assim, abraçou. Recomendo. Maravilha. Pois era isso que eu ia perguntar agora. Recomendo. Porque tem pessoas que estão assistindo, você mesmo falou, né? De repente a gente tem esposa de pastor, esposa de ancião, tem professoras, professores, mas também, via de regra, a gente tem enfermeiros no curso, tem assistentes sociais, tem pedagogos. Então, o que você diria para essas pessoas que estão, de repente, curiosas e não têm certeza se o curso é bom, se vai valer a pena? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria o seguinte, experimenta, né? Vai fundo, porque nem todos que tiverem contato vão, de repente, se tornar terapeuta. A gente não vai dizer assim, né? Que pode ser que a pessoa, eu quero ser. Gente, só a transformação que o curso traz, né? Meu esposo é pastor e, assim, o que eu consigo contribuir com ele na atividade que ele presta é fundamental. Então, a forma de ver algumas coisas já mudou, a forma de analisar, né? Então, quando a gente olha para um ser, ao invés de dizer quem é ele, a gente fala assim, por que que ele chegou até aqui? É uma visão diferente, né? O que que o trouxe até aqui? E aí você vai procurar entender o outro ser humano. Então, você pode estar numa dificuldade agora com a sua profissão, ou com o seu casamento, ou com você mesmo. Eu vou dizer, a melhor coisa é olhar para dentro, né? É se conhecer, se permitir esse conhecimento, né? Então, eu acho que não tem como não recomendar. Os meus amigos já sabem disso. Eu tenho amigos aqui assistindo. Maravilha, maravilha. Porque eles querem saber o que foi que eu cursei, o que aconteceu.
O que que fez as transformações, né? Maravilha. Por Exato. isso que eu repito que é apaixonante. Muito obrigada, viu, Vanessa? Obrigada mesmo. Agora eu preciso ouvir um pouquinho a Ângela. Cadê a Ângela? Está por aqui? Oi, Oi, boa noite. boa noite para todos. Um É um prazer ter prazer. você por aqui também, tá? Muito obrigada por estar aqui conosco. E a gente quer conversar com você sobre mais ou menos as coisas que a gente perguntou para a Vanessa também. Então, eu vou começar perguntando para você, o que que fez você vir para o curso? Eu acho que essa pergunta é importante, porque as pessoas que estão nos ouvindo vão pensar nisso também, né? Houve algo que foi mais forte para você e que te fez decidir fazer o curso de formação? Sim, minhas respostas vai ser um pouco parecido com a da Vanessa, porque eu também sou esposa de pastor Ah, tá. e sou Combinaram pedagoga. as duas. Minha primeira graduação foi a pedagogia, né? E assim, meu primeiro contato com a terapia de família foi uma palestra que eu assisti, né, para as esposas de pastores com a Edilene. Então, quando eu vi aquela mulher palestrando, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser palestrante e eu quero ser terapeuta de família. Então, essa foi o meu primeiro chama, né, que me Aham, cativou a princípio. E depois foi assim, o que eu poderia fazer dentro da minha casa para auxiliar meu marido no trabalho dele com os casais, com as é. famílias, né, que estão em sofrimento. Então, assim, eu guardei esse sonho, eu assisti a primeira palestra sobre terapia familiar de casal sistêmica com a Dilene em 2009. Então, eu Aham, guardei isso no meu coração. certo. E só tive a oportunidade de fazer o curso da terapia familiar em 2014. Olha que meu sonho se realizou ali. Guardei no coração e esperei o momento certo ali para 5 poder anos. sonhar. E você poderia dizer para nós se o curso em si, ele atendeu às suas expectativas, se ficou além do que você esperava, o que que foi de mais valioso para você dentro do curso? Nossa, assim, para mim foi um achado muito grande, como eu falei, né? Era um sonho que eu tinha em fazer o curso de terapia de família. Então, assim, para mim foi muito mais além. Eu pude me conhecer, conhecer o funcionamento do meu marido, né? Primeiro a gente se trata, né? Vamos Sim. aí rever o que está balanceando esse casamento e trabalhar consigo mesmo, trabalhar você, trabalhar seus sonhos, seus desejos do seu marido. Então, para mim, foi muito importante entender esse processo de funcionamento do outro, né? Que eu sou totalmente diferente do outro, então entender o outro para mim isso foi muito valioso. Você começar a entender e saber que dentro da família a pessoa pode ali passar por um processo de repetição de padrão comportamental que ele aprendeu lá atrás. Então, Sim. como lidar com isso? Então, isso para mim foi muito valioso, aprender a lidar com os comportamentos, com meu marido, eu mesma olhar para dentro de mim e falar, poxa, será que eu estou repetindo o comportamento da minha mãe, do meu pai? Pera lá, não vou trazer isso para o meu casamento mais. Então, isso foi muito valioso, essa autoanálise para você trabalhar o seu próprio casamento e trabalhar também os casamentos das pessoas que você estava entrando em contato. Uhum. Isso foi muito valioso para mim, pessoalmente. Maravilha. A Vanessa falou da questão financeira, assim, que a princípio ela nem tinha pensado nisso. Você já tá atendendo, Ângela, como terapeuta? Sim, aí o ponto diferente da Vanessa. É. Meu sonho era fazer o curso de terapia familiar sistêmica e viver disso, né? De Maravilha, maravilha. inteiramente disso aí. Porque eu tinha outro sonho que era ter um filho. Então, eu lutei vários anos do meu casamento em prol de ter um filho. E eu falava, quando eu tiver esse filho, eu não quero trabalhar fora. Então, Uhum. assim, a terapia de família trouxe para mim essa oportunidade, que foi trabalhar dentro de casa, atendendo os casais, as famílias dentro de casa, e junto com a minha filha, né? Então, a filhinha estava por ali, estava dormindo, e eu estava atendendo os casais. E eu me lembro que quando eu comecei já no estágio, né? Porque eu visava o financeiro, eu queria, né, Sim. aumentar a vida familiar, ter meu próprio dinheirinho ali.
E a professora Marli, ela sempre me motivou muito, eu devo muito, assim, com muita gratidão no meu coração, a oportunidade de ter conhecido a professora Marli, e ela dizia assim, Ângela, tem que cobrar, mesmo que seja um valor irrisório. Então, dentro do estágio, eu comecei a cobrar, na época, R$ 10, em 2014. Eu falava, gente, eu tenho que cobrar mais, eu quero ganhar dinheiro com isso aí. E depois eu passei a cobrar 50 já dentro do estágio. E hoje eu consegui, assim, adquirir bastante coisa com o meu próprio trabalho, né? Ajudando o meu marido nas despesas familiares, usando o escritório do marido, né? E foi muito bom, assim, para mim, a questão financeira também, porque eu pude trabalhar dentro de casa, montei meu consultório em casa, depois eu montei meu consultório no centro de Belém, que hoje eu moro em Belém, então eu montei meu consultório também no centro de Belém. E o professor Joel falou da pandemia, né, que a pandemia ela trouxe esse leque, né, abriu esse leque de oportunidades para que nós pudéssemos trabalhar online, e eu me lembro que ainda fazendo o curso de terapia em 2014, eu peguei uma família que morava no Espírito Santo. A gente fazia chamadas, né? E eu atendia essa família. E eu tinha conversado com a professora Marli, como eu vou fazer atender essa família por telefone? Ela falou, Sandra, vai dar certo. Então, quando veio a pandemia, eu me lembrei das orientações que a professora Marli me deu, e aí eu expandi mais ainda. Eu entrei num grupo de pessoas para auxiliar famílias e voluntário. Eu não cobrei na pandemia alguns atendimentos que eu fiz. E hoje, muitas dessas pessoas, dessas famílias que eu atendi na pandemia, gratuito, como voluntário, elas me indicaram para os amigos, retornar os atendimentos. Então, assim, foi fantástico. Esse processo financeiro, para mim, foi maravilhoso. Eu não... Maravilha. Eu estou amando ouvir você falar isso. Porque assim, Ângela, as pessoas estão nos ouvindo, elas vão nos ouvir depois, vai ficar gravado isso aqui. Então, você recomenda para as pessoas que estão interessadas em se tornar terapeutas também, você recomenda para essas pessoas que é uma boa carreira, vai ter retorno financeiro também. Hoje, certamente, a Vanessa também tem retorno financeiro. Você recomenda o curso para essas pessoas? Com certeza, para mim foi assim algo maravilhoso, né? Porque eu pude trabalhar dentro de casa, tive a experiência de fazer atendimento online, tive a experiência de ter o consultório, então assim, vale a pena cada esforço que a gente faz em prol disso aí, porque o É, retorno financeiro ele vem. Como eu disse, eu atendi algumas pessoas voluntárias, mas hoje eu recebo também o retorno dessas pessoas que eu atendi voluntário, porque fizeram a divulgação boca a boca, vamos dizer assim. Então, entendi. né, estão aí divulgando o meu trabalho. Então, compensa fazer. E se eu pudesse, eu acho que eu queria que todas as pessoas fizessem realmente a terapia familiar, para que pudesse estar aí auxiliando as famílias, né? Principalmente cuidando das famílias, dos casais, dos filhos que estão aí envolvidos dentro do contexto, né? Ângela, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito importante ouvir você também. Vou voltar com os professores agora, porque eu preciso fazer para eles algumas perguntas mais voltadas para o curso. Professor Joel, explica para nós, assim, como é que é o curso? Tem quanto tempo que dura? Tem quantos módulos? É coisa demais para estudar? É coisa demais para ler? Tem professores de verdade? Porque hoje em dia a gente sabe que tem cursos por aí que nem tem professores de verdade, né? Explica para nós um pouquinho como é que é o funcionamento do curso, por favor. Em primeiro lugar, Claudilene, o curso ele é ao vivo e a cores, tá? Apesar de Certo. ser, né, do aluno ficar atrás Online. da câmera, Certo. ele é interativo. Tanto é que uma das exigências é que o aluno esteja com a câmera aberta, né? E Tá. então esse é o grande diferencial, né, Claudilene? E aí esse desenvolvimento do aluno, e eu sempre falo que nós trabalhamos desde de pegar, né, aquele aluno com seu eu individual, com suas questões, e caminhar com ele até que ele tenha construído um eu terapeuta também, né, um eu terapêutico. E Sim. aí o curso funciona, são 24 meses, são 12 disciplinas, né? A gente começa com
a epistemologia básica da terapia familiar sistêmica, que são 3 teorias, que é a teoria do processo de diferenciação da família, né? A comunicação, né? Depois nós temos também a teoria sistêmica, né? Geral do sistema, e a teoria do duplo vínculo. Isso é a base da terapia familiar. Em cima disso, a gente vai construindo, né, todo o arcabouço teórico da terapia de família. E o curso, ele funciona uma aula quinzenalmente, nas segundas-feiras, a cada 15 dias, temos uma aula. Durante 2 meses vai ser uma disciplina. E aí, então, são 12 disciplinas, 2 meses cada uma, o curso ele vai durar 24 meses. Ok. Professor Braga, como é que funciona em relação à FAAMA? Que o Instituto Famílias Funcionais está trabalhando em parceria, então o aluno vai ser aluno da FAAMA, como é que é? Depois tem certificado, tem diploma, tem chancela do MEC, a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar que ela esteja, explica para nós um pouquinho isso. Legal, Claudinei, legal. Esse é o processo do curso, é exatamente essa coisa assim, um dos diferenciais dele é ser esse processo de aula síncrona. Por isso o Sim. aprendizado ele se dá num patamar muito, muito mais elevado do que um curso que fosse simplesmente um curso à distância. Então, de onde o aluno estiver, faz o curso com a gente e vai ser como se estivesse dentro de uma sala de aula. Nós fazemos um acompanhamento muito meticuloso dos alunos e do processo. A dinâmica do curso nesses 2 anos, o curso poderia até durar 18 meses, mas a gente vai numa dinâmica de 24 meses exatamente para o processo de maturação. Não interessa a gente apenas, né, apenas dar um conteúdo acadêmico, mas é o processo de maturação desse aluno que é fantástico. Quando a Ângela falava ali da Dilene, minha amiga Dilene, né, conhecida hoje por esse mundo todo, né, não somente no Brasil, ela fez o mesmo curso que o Joel fizemos, no mesmo instituto que nós fizemos. Um segundo. Né? Então foi um processo. Não encontrei isso na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma estação? O Siri vai entrando aí nas coisas, né? Então, isso é uma coisa muito legal do curso, né? Nós estamos numa parceria com a FAAMA, o curso ele tem certificação pelo MEC, como uma pós-graduação lato sensu. Ótimo. Você entra nessa parceria, o Instituto com a FAAMA, você se torna aluna da FAAMA, a certificação sai pela FAAMA. Então, é um processo que acho que é imperdível, viu? Também acho. Professor, começa mês que vem, não é isso? O início das aulas é em junho? Isso, a gente, né, pretende iniciar a turma nova agora no mês de junho. Nós já temos vários alunos matriculados, já no compasso de espera, já com todo o processo de matrícula. Claro, quem vai fazer o curso precisa ter a certificação de uma graduação, porque o curso é uma pós-graduação. Né? A gente faz, o professor Joel, uma entrevista pessoal, né? Uma entrevista particular com esse aluno, essa aluna, né? Para já dar a primeira estrutura e ali a gente engata no curso. São 12 disciplinas, como dizia o Joel, numa dinâmica assim, uma disciplina a cada 2 meses, é um processo de maturação. É uma aventura, não é um curso, é uma aventura extraordinária. Tá. E vamos supor que eu estou interessada em entrar no curso, já começa no mês que vem, eu tenho que me apressar, certo? Exatamente. Tá, então, pessoal que está ouvindo aí... A gente está aí com a possibilidade, né, Claudinene, de o pessoal já, né, engatar, faz contato com a gente, né, e a gente faz contato com você e já começa o processo e você... vai viver isso, uma grande aventura, talvez, como você viu aí as alunas da gente, né? E outros tanto que a gente pode, né? Por esse Brasil todo já tem alunos formados, né? E trabalhando e atuando, e o testemunho é esse, a gente tem uma seriedade naquilo que a gente faz. Ok, então começa mês que vem. As vagas são ilimitadas, pode ter assim 150 alunos, ou tem vagas limitadas e o pessoal tem que se apressar?
tem que se apressar, porque dentro da nossa estrutura, nós não podemos ter muitos alunos numa turma só. Não podemos, porque o atendimento ele precisa dessa dinâmica. Então, nós, né, temos aí uma métrica de 30 alunos aproximadamente por turma. Se a gente vai chegando mais alunos, isso vai se consolidando de uma forma diferente. Mas não temos turmas grandes exatamente para a gente poder trabalhar de forma mais personalizada com esses alunos. Então, o pessoal tem que se apressar, tem vagas limitadas. Certeza. Professor Joel, me fala uma coisa. Vamos supor, estou interessado em fazer o curso, adorei aqui o papo de vocês, me interessei, já entendi que vou entrar numa aventura, que vai ser maravilhoso, que vai ser apaixonante. Ok, mas aí depois que eu termino, tem alguma associação que me ampara? Tem alguém que vai me dar alguma orientação? Vou fazer o quê? Tem o quê depois? Olha só, nós temos um vínculo com a Abratefac. O que é a Abratefac? A Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos. Tá? E, através da Abratefac, depois, o aluno, né, o terapeuta, ele pode participar de um processo de ganho de conhecimento, né, que mensalmente a gente tem a escola de terapeutas, onde ele vai evoluindo no seu conhecimento. Agora, voltando ali atrás, né, eu gosto sempre de dizer o seguinte, o intuito do nosso curso é não que o aluno passe pelo curso, mas que o curso passe por dentro do aluno. Então, eu vejo assim, o depoimento das meninas aí, a Ângela, que foi nossa aluna, foi minha aluna lá no passado, né? E a Vanessa, que está saindo agora, acabando de se formar nessa nova turma, e eu vejo que em ambas, eu acompanhei o processo delas, o curso passou por dentro delas, e não elas passar pelo curso. Então, como o professor Braga falou, existem muitos cursos por aí, mas o curso ele precisa passar por dentro do aluno. Aí haverá uma transformação de vida e de indivíduo, e ele, desta forma, poderá ajudar outras famílias, casais ou indivíduos. Tá? Então, eu posso dizer que, se estou entrando no curso de formação em terapia familiar, haverá uma transformação primeiro em mim, na minha família, e então eu estarei apta para trabalhar transformando a vida de outras pessoas, de outras famílias, certo? Bem isso. Isso é que aconteceu comigo, aconteceu com o professor Braga, com certeza aconteceu com você, que também foi nossa colega lá nos idos tempos em Porto Alegre. Sim. Então, veja bem, esse é o grande, né, diferencial, porque, veja bem, existe, se tu abrir a internet, no Google, curso de pós-graduação em terapia familiar, você vai achar de tudo que é jeito. E a preço de banana. Exato. Eu conheço alguns que o aluno se matricula, lá tem meia dúzia de apostila, que ele vai ler, estudar os conteúdos, depois ele vai fazer uma prova e ele vai ganhar uma certificação que ele fez a especialização em terapia de família. Mas essa não é nosso projeto, não. Nosso projeto é todo esse engajamento, né, que o aluno tem. E aí, esse é o diferencial, né? Existem instituições que o aluno pode fazer em 6 meses esse curso. Só que nós achamos que em 6 meses ele não consegue incorporar as teorias dentro dele mesmo, né, e as mudanças que precisa fazer para conseguir se tornar um terapeuta. Então, se eu desejo servir a minha comunidade, se eu quero ajudar a transformar as vidas das pessoas, eu preciso primeiro transformar a minha, né? E esse curso vai me proporcionar isso. Ok, então, além de poder ajudar as pessoas, eu vou poder crescer profissionalmente, eu vou poder ser bem remunerado, porque as meninas já falaram que sim, que tem remuneração, né? Eu vou poder trabalhar de onde eu estiver. No meu caso, por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu tenho pacientes de diversos estados brasileiros, eu atendo pacientes dos Estados Unidos, eu atendo pacientes de Portugal. Então, aqui sentadinha no meu escritório, em Sapucaí do Sul, eu estou atendendo as pessoas e fazendo diferença na vida das pessoas.
E isso é impagável, isso é maravilhoso demais. Então, você também podendo entrar conosco, participando conosco e se tornando terapeuta, vai poder vivenciar isso. Joel, isso tudo tem um preço, tem um custo, obviamente, tá? Não é isso? Uhum, Ok. exatamente. É verdade que a matrícula está custando R$ 1.500? Não, não. A matrícula, ela custa R$ 99. Se você noventa e ligar nove lá na reais. FAAMA, eles vão te Aham. dizer essas informações, né? Gente, R$ 99 aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, é uma pizza, tá? Eu não sei a região de onde vocês estão me ouvindo, mas no Rio Grande do Sul a gente vai na pizzaria, Joel concorda comigo, né? É noventa Ah, e nove sim. reais, dependendo da pizzaria que você vai, é isso que você vai pagar, certo? Uhum. Então, esse é o valor de matrícula. Joel, já tem o preço da mensalidade? Vai ser 1.500 também? É, Não, né? não, mensalidade é R$ 399, né? Certo. E veja bem, Claudilene, hoje, uma sessão de terapia, conforme a região e o Uhum. contexto, ela inicia de 150, 200, R$ 250, e em alguns lugares ou alguns profissionais cobram mais. Certo. Então, veja bem, se o indivíduo fizer terapia, uma sessão a cada 15 dias, né, Uhum. ele vai gastar o que ele gastaria na mensalidade do curso. Então, veja bem, e isso ele está fazendo investimento com ele mesmo, né? Um investimento para a família e um investimento futuro num trabalho, né? Numa profissão Um que retorno. ele vai ter retorno. Eu gostei da Exatamente. palavra que você usou, investimento. Então, se Uhum. eu estou investindo 399 no mês, no curso de formação de terapia, eu vou ter esse investimento de volta, muitas vezes Uhum. multiplicado. É isso, né? Uhum. Exatamente. Tá? Então, eu sou terapeuta de casais também, tá? O valor da terapia de casal aqui no Rio Grande do Sul está variando entre R$ 200 a R$ 250. Então, se eu pago 399 e eu moro no Rio Grande do Sul, a preço de hoje, com uma consulta e meia, eu pagaria a mensalidade do curso. Por isso, a gente pode dizer para você que está nos ouvindo que é um investimento. E ele vai voltar para o seu bolso multiplicado várias vezes. E já é importante falar nisso. O professor Braga concorda, né? É importante a gente falar de números de investimento, porque Importantíssimo, né? todo mundo tem que Importantíssimo, pesar porque o isso financeiro, né? é um trabalho, é uma Aham. possibilidade de alavancar a carreira profissional de uma forma dinâmica e extraordinária. Dinâmica porque terapia é uma aventura, é uma coisa muito bacana, e extraordinária porque é a contribuição que a gente dá para a sociedade, para as pessoas, para as famílias, e Sim. então fazendo disso, né, recebendo justamente para fazer isso. Então, sem cobrança, né, financeira, não tem um processo que se consolide. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Gente, agora só falta uma pergunta. Como é que eu posso fazer matrícula? Né? Porque se a pessoa está ouvindo o nosso papo até agora, é claro que ela está a fim de entrar no curso. Como é que ela faz matrícula, então? O que é que a gente pode explicar para ela? A gente aqui, bom, quem está nos acompanhando no Zoom, já está no grupo que a gente criou no WhatsApp. Então, o pessoal que está no grupo e ficou interessado, o professor Joel e eu estamos lá, é só dar um toque, o professor Joel vai agendar uma entrevista, ele faz a entrevista individual com cada um, vai avaliar as suas razões e vai dar orientações, você pode fazer a matrícula. O pessoal que está no YouTube, pode deixar, eu não estou acompanhando o YouTube aqui junto não, tá? Mas a gente tem outras pessoas que estão acompanhando o YouTube, pode dar um toque aí no YouTube, depois que a gente concluir o vídeo também, pode deixar, concluir a aula, a gente pode deixar comentário ali no YouTube, que a gente entra em contato com você, para você poder fazer a sua matrícula, pode ser direto na FAAMA também, não é, professor Braga? Perfeitamente, perfeitamente. O pessoal da FAAMA está todo preparado porque toda a estrutura montada para a gente dar início a esse curso, a pós-graduação em terapia familiar sistêmica. E é Aham, você com a gente. verdade. Aqui eu tenho dois
2 comentários aqui. Curso maravilhoso, professores excelentes e capacitados. A gente não tinha falado nos professores, hein? Nós temos os melhores professores, com certeza. Não percam a oportunidade, façam inscrição. Aqui na região norte, especificamente em Belém, a terapia de casal está entre 180 e 250 reais. Ó, o pessoal está confirmando aqui a nossa fala, que vai ter retorno financeiro depois. Isso é muito bom. Queridos, vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Acho que o recado vai começar, dado. né? Então, isso, corre agora... aí, né, e faz sua inscrição e a gente se encontra em junho. Olha, ansioso para começar essa turma nova e engatar num projeto que daqui 2 anos você vai sentir quanto de mudança houve na sua vida, quanto de processo transformador, renovador houve na vida. Isso é sensacional. E vai agradecer ter aproveitado a oportunidade, né? Gente, então, eu quero agradecer do fundo do coração a presença de cada um, agradecer especialmente os professores, o pessoal da equipe da FAMA que está nos acompanhando, que está cuidando especialmente do pessoal do YouTube, e deixar, então, o meu convite especial para que você que está interessado, está sonhando em se tornar terapeuta, assim como eu sonhei em me tornar terapeuta um dia, invista em você, invista no seu sonho. Você vai valer a pena, você vai agradecer depois, e vai nos agradecer, porque nós estamos abrindo oportunidade para você. Muito obrigada a todos, desejo a todos uma boa noite. Os professores querem se despedir? Com um abraço para cada um e o desejo de que essa aventura possa ser tão fantástica para você como foi e continua sendo para a nossa própria vida. Eu me despeço também e espero encontrar muitos de vocês, né, no curso. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Derso, que fez a abertura dessa live, e ele é o que coordena toda essa parte lá na FAAMA, né? Então, um abraço a todos e até mais.